São todos cumprimentados e convidados para mais uma aula de matemática que irá tratar dos seguintes conteúdos: números fracionários e decimais, multiplicação e divisão de números fracionários e decimais. Para multiplicar números fracionários, multiplicam-se os numeradores e os denominadores entre si. Temos como exemplo duas frações, A sobre B vezes C sobre D. Multiplicam-se os numeradores, ficamos com A vezes C, e os denominadores B vezes D. Então temos aqui exemplos muito práticos. Produto de 2 por 4 é 8, 3 por 5 é 15. Idem para aqui. O produto de 9 por 14 é 126, 7 por 27 é 189. Também na divisão, dividem-se numerador por numerador e denominador por denominador. No exemplo abaixo, o produto de 9 sétimos vezes 14 sobre 27 foi feito decompondo o 9 pelos respectivos fatores e o 14 também pelos fatores. Porque havia fatores comuns entre o numerador e o denominador, foram simplificados e o resultado aparece na forma redutível, como 2/3. Multiplicação e divisão de números fracionários e decimais. Se o produto de dois números é igual a 1, então diz-se que o número é inverso de outro número. O inverso de uma fração é a fração com seu numerador e denominador invertidos. Temos aqui a fração A sobre B vezes B sobre A igual a 1, que se referiu antes. Se o produto de duas frações for igual a 1, é porque uma é inversa da outra. Portanto, a fração inversa de A sobre B é B sobre A. Temos aqui exemplos muito simples. 7 quartos vezes 4 sétimos serem duas frações inversas, o resultado será igual a 1. Portanto, 28 sobre 28 é 1. 5 vezes 1 quinto também. O denominador deste 5 é 1, logo o inverso de 5 é 1 sobre 5. E o produto dos dois é igual a 1. De fato, 1 quinto é o inverso de 5. Para dividir duas frações, multiplica-se o dividendo pela fração inversa do divisor. Temos aqui a divisão de duas frações A sobre B por C sobre D. Esta divisão pode ser efetuada transformando a divisão em multiplicação e invertendo os termos do divisor. É o que está dito na regra. Neste exemplo, a divisão destas duas frações foi feita invertendo os termos do divisor. 3 quartos a dividir por 7 quintos é igual a 3 quartos vezes 5 sétimos. Multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador, temos como resultado 15 sobre 28. E neste exercício, primeiro transformar esta fração de fração mista para fração imprópria equivalente, depois efetuar a multiplicação. O resultado é 26 sobre 3. Passando para a forma redutível, ficamos com 8, 2/3. Temos aqui algumas atividades. Calcule 2, 3 sétimos vezes 6. Então, vamos transformar esta fração mista na fração imprópria equivalente. 7 vezes 2, 14. 14 mais 3, 17. Ficaríamos com 17 sobre 7 vezes 6. Multiplicamos numerador por numerador. O denominador deste 6 é 1. O denominador desse é 1. 7 vezes 1 é 7. O resultado é 102 sobre 7. Fração imprópria, que pode ser reduzida à fração mista.
Este aqui é o resultado final. Exercício número 2 diz: determine o inverso dos seguintes números. Na linha A, temos uma fração 1/7. Portanto, o inverso, como vimos, o denominador passa para o numerador para o denominador. Passaremos a ter 7/1, que é o mesmo que 7. Na linha B, temos o número decimal. Podemos reescrevê-lo como um número fracionário. Portanto, 0,9 é 9 décimos. Podemos, depois de transformá-lo, fazer a inversão. O inverso de 9 décimos é 10/9. Atividade número 3. Calcularmos o resultado desta divisão. Logo à partida, vamos inverter os termos do divisor. 9/5 passou para 5/9. Multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Neste caso em particular, fez a decomposição dos denominadores. Portanto, o 10 é o produto de 2 por 5 e o 9 é o produto de 3 por 3. E simplificou-se termos semelhantes, o resultado é igual a 1/6. Na linha B, temos duas frações mistas. Primeiro passo, fazer a transformação da fração mista para a fração imprópria. A primeira é igual a 29/8. A segunda é igual a 9/2. Inverter os termos do divisor, 9/2 para 2/9. E multiplicar numerador por numerador e denominador para denominador, passamos para 29/36 como resultado. A multiplicação de dois números decimais efetua-se como se de números naturais se tratasse. Então, temos este exemplo. Temos que estar atentos ao número de casas decimais. Então, este primeiro número tem duas casas decimais, 4,25, e o segundo tem uma casa decimal. O produto terá 3 casas decimais, 2 do primeiro e a outra do terceiro. O produto pode ser feito como se aprendeu o procedimento da multiplicação. Não é o caso para a nossa aula de hoje. Importante é recordarmos o posicionamento das casas decimais. O número de casas decimais do produto tem de ser igual à soma do número de casas decimais dos fatores, que é o que vimos antes aqui. 2 mais 1, 3. Outra forma de multiplicar dois números decimais consiste em transformá-los em frações decimais e aplicar as regras na multiplicação de frações. Portanto, este é o número decimal 4,25, pode ser transformado para uma fração, que é 425/100, e 2,3 para 23/10. Multiplicando o numerador por numerador e denominador por denominador, passamos para este resultado. Também, porque o denominador é um múltiplo de 10, pode ser reescrito como um número decimal com muita facilidade. Temos 3 casas, vamos contar 3 casas, temos aqui o 0. Portanto, este resultado é fracionário, é equivalente a este na forma decimal. A divisão de dois números decimais efetua-se como se de números naturais se tratasse. Temos aqui a divisão de dois números decimais. É importante recordar que o resultado será o número de casas decimais do resultado será a diferença do número de casas decimais entre o divisor e o dividendo. Portanto, aqui tenho duas casas decimais, aqui tenho uma, 2 menos 1 dá 1. O procedimento escrito da divisão é este, já é conhecido pelos estudantes. O resultado, de fato, foi igual a 9,5, que está aqui. Tem uma única casa decimal, de acordo com o que foi dito há pouco tempo. O número de casas decimais no quociente deve ser a diferença do número de casas decimais do dividendo e do divisor.
Outra forma de dividir dois números decimais consiste em transformá-lo em frações decimais e aplicar as regras da divisão de frações. 14,25 transformado em fração fica 1425 sobre 100. Portanto, temos duas casas decimais. Está aqui representado. 1,5 transformado em fração é 15 sobre 10. Aqui podemos, em um caso particular, se a divisão de numerador por numerador dá resto zero, pode ser feito diretamente. Denominador por denominador também, se for dar zero, o resto zero, faz diretamente. Caso não, o processo prático é transformar a divisão em multiplicação, invertendo estes termos, que é o caso que foi apresentado aqui. Para facilitar a simplificação, pode-se optar por um pequeno procedimento que transforma alguns termos. Reparando para aqui, tenho 15 sobre 10. Posso procurar um número que multiplicado por 15 dê a 1425. Neste caso é 95. Então, transformou-se o 1425 pelo produto de 95 por 15. Mas por que o 15? Procurou-se forma de vir simplificar este 15 aqui. O denominador é 100 por ser transformado pelo produto de 10 por 10. Mas por que razão? Para aproveitar e simplificar com este 10 que já está neste numerador. Então, daqui tenho 95 vezes 15, que é exatamente este número, vezes 10, que já lá estava. O denominador é 10 vezes 10 vezes 15 que está aqui. Então, simplificou-se termos semelhantes. Este 15 e este 10, ficamos com 95 sobre 10. Também pode ser reescrito na forma decimal como 9,5. Também poderia ter sido escrito na forma mista. Atividades. Calcule, trata-se de uma divisão, 16,38 por 0,7. O procedimento já foi explicado. Este é o procedimento escrito da divisão. Importante recordar-se que o resultado terá uma casa decimal. 2 menos 1 vai dar 1. É 23 sobre 4. Multiplicação, divisão de números fracionários e decimais. Segundo exercício proposto é calcule transformando os números decimais em fração decimal. Temos aqui um número decimal e aqui uma fração mista. Vamos transformar esta fração mista. 10 vezes 1, 10, mais 4, 14. Então, teríamos 2,68 vezes 14 sobre 10. Transformando 2,68, ficamos com 268 sobre 100 vezes 14 sobre 10. Daqui podemos escolher o procedimento, multiplicar o numerador por numerador, denominador por denominador. Passamos para este resultado. 3 casas decimais estão aqui. Usamos a vírgula. Isto é, passamos o resultado fracionário para o equivalente resultado em número decimal. Na linha B, o procedimento é o mesmo. 8,94 a dividir por 1, 2 décimos. Não vamos elaborar muito neste exercício, porque é semelhante ao anterior. O resultado dá 10.728 sobre 1000, que também apresentado em forma decimal. 3 casas decimais, 1, 2, 3. Vamos para 10,728. Para multiplicar um número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula 1, 2 ou 3 casas para a direita, respectivamente, acrescentando os zeros necessários. Então, temos aqui como exemplo, multiplicar este número por 10. Passamos a vírgula,
uma casa decimal à esquerda. 0,04 vezes 10 é 0,4. Este número vezes 100, passamos duas casas para a direita. Então, uma vez, ficávamos com 54,3, mais uma vez, 543. Repare que aqui estamos a multiplicar números, todos eles decimais, por 10, 100 ou 1000. Para aqui, 4,123 vezes 1000, vamos deslocar a vírgula 3 casas. Então, a primeira, a segunda e a terceira. Logo passamos por este número sem nenhuma vírgula. Para dividir o número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar a vírgula uma, duas ou três casas para a esquerda, respectivamente, acrescentando os zeros necessários. 2 a dividir por 10, passamos a vírgula uma vez, para a esquerda, passamos para 0,2. Este número dividido por 100, 1, 2, 0,346. Este número inteiro dividido por 1000, teremos 1, 2, 3, 0,278. Chegamos assim ao fim da nossa aula 2, que tratou dos seguintes conteúdos: números fracionários e decimais, multiplicação e divisão de números fracionários e decimais. Muito obrigado pela atenção prestada. Até a próxima aula.